O atrito começou quando o deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, que é militar da reserva e não tinha sido convidado, quis entrar junto com a comissão do Exército. Ele forçou a entrada, mas foi impedido pelo senador do Amapá, João Capiberibe, do PSB. Bolsonaro trocou empurrões com o senador do PSOL, Randolfo Rodrigues, também do Amapá. O tumulto só foi controlado com a chegada de soldados do Exército, que permitiram a entrada de todos no quartel. A única intenção do senhor Bolsonaro aqui era impedir que essa visita se concretizasse. Era tumultuar a visita. Mais uma vez, o senhor Bolsonaro fracassou. Ele nos agrediu, tentou o tempo todo tumultuar a visita, tentou fazer a visita junto conosco. Nós dissemos que ele não era bem-vindo, que ele não integrava essa comissão e ele foi afastado. Bolsonaro conseguiu entrar no prédio, mas ficou no pátio do batalhão. Esse aqui é um quartel do Exército Brasileiro, eu sou capitão do Exército, sou deputado federal, também integrante da Comissão de Direitos Humanos, exatamente para ver se eles iam fazer algum proselitismo aqui, como parece que estão fazendo agora ali fora. O presidente da comissão, Vade Damus, condenou a presença do parlamentar, mas comemorou a visita. Nos foi possível identificar onde de fato ficava o doicode, né? As celas, os locais de suplício. Então eu considero o dia de hoje um dia histórico, né? Pela primeira vez na democracia, uma comitiva de entidades da sociedade civil, parlamentares, de comissões da verdade, puderam ingressar nas dependências desse local tão macabro. A visita às dependências do Exército faz parte da campanha para que o local seja tombado e transformado em um centro de memória. Do lado de fora, estudantes, integrantes de movimentos sociais e do grupo Tortura Nunca Mais penduraram fotos de mortos e desaparecidos durante o regime militar. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. É a primeira grande visão do passado, não é? É um primeiro ponto de separação do passado. Não, a luta armada naquele período não estava visando a democracia, pelo menos no seu programa, não é? A outra questão é a relação também importante que nós temos hoje, diante do chamado socialismo existente, não é? O caso de Cuba, por exemplo, há divergências muito claras no que se pensa sobre Cuba. O presidente da República comparou os presos políticos cubanos a delinquentes comuns de São Paulo, que é um equívoco. Pela minha posição, na minha posição, Cuba é uma ditadura, os presos políticos de Cuba estão resistindo com dignidade e mereciam um respeito do Brasil que o presidente não expressou. Também é diferente. Eu não tenho nenhum sentimentalismo a respeito do passado nem a respeito de Cuba. Essa aura romântica que envolve a Revolução Cubana, para mim, já se dissipou. Porque, sinceramente, o século XX, para mim, já acabou. Já acabou há algum tempo. E eu acho que isso também é um marco divisório. Primeiro, avaliar o seu próprio passado. Segundo, avaliar a relação que se tem com o que se lutava, com o que se lutava no passado, a relação que se tem com o chamado socialismo. A minha posição é bastante nítida, né? No sentido de dizer que houve uma luta pela democracia no Brasil. Nós, de uma certa maneira, participamos dessa luta, mas com um objetivo diferente. E, finalmente, nenhuma condescendência com as ditaduras de esquerda.